Muito bem, amigos do Veículos Velocidade, mais um test drive para o canal do Veículos Velocidade no YouTube. Estamos com essa preciosidade aqui, o Citroën C3 Aircross. Este carro hoje, vocês sabem, é cria da Stellantis, que adquiriu a PSA, que fabricava os Peugeots e os Citroëns aqui no Brasil. Passou por uma total mudança de características técnicas de fabricação, se adaptando à filosofia da Stellantis. O carro mudou, e mudou bastante. Mas essas mudanças vocês vão saber depois da nossa vinheta, ao comando do nosso especialista em test drive, o colega Guilherme Roquette. Variante de carro hatch compacto, olha, algo que já estava difícil da gente ver na indústria automobilística hoje. Mas eis que chega o Citroën C3 Aircross, um C3 alongado, com mais corpo e que agora chega para ocupar a faixa de quem precisa de um carro mais versátil. Não é a proposta ser mais luxuoso ou ter muita sofisticação, mas sim ter modularidade, espaço e um pouco mais de conforto para as famílias. A gente está falando então de um carro que tem um nicho e olha, para uma faixa de público que estava bastante carente desde que as Station Wagons sumiram do mercado. Então por isso a nossa curiosidade aqui do canal de experimentar esse modelo. E agora ele chegou para o nosso teste. Estamos falando da versão Shine, a mais completa da gama e que tem a dianteira mais sofisticada. O primeiro elemento é esse aqui embaixo, que a Citroën chama de skid plate frontal. É esse aplique em cinza que dá mais sofisticação, deixa esse modelo com uma cara mais de crossover. Esse equipamento só está aqui na versão Shine. A gente tem também nessa versão essa outra parte aqui em preto piano, acompanhada dos frisos também nesse tom cromado. Tudo isso aqui dá mais musculatura para esse carro. A gente vai ver na lateral depois, mas dá mais imponência, faz uma diferenciação em relação ao C3 hatch. Então, esses elementos aqui deixam o carro diferenciado. O que você vai sentir falta nas outras versões é esse aplique aqui. E quando você for ver na rua, ele vai parecer mais simples do que aqui no vídeo, claro, porque esse aqui só está na versão mais completa. O farol de neblina, ele está aqui, e ele é incandescente. Eu vou acionar aqui o conjunto exatamente para que você possa observar ele em funcionamento. A gente tem aqui então um farol de neblina incandescente naquele padrão do carro. Esse elemento ele vem de série nessa versão Shine e é um opcional no Fuel Pack, mas que eu vou recomendar depois que você invista nesse opcional. O farol principal ele é nesse conjunto de superfície complexa com iluminação halógena e é uma parábola só para luz baixa ou para a luz alta. O que a gente também tem é o elemento em LED aqui, nessa mesma posição do Citroën C3. Esse elemento em LED que a gente está vendo aqui funciona tanto como lanterna quanto como o DRL quando a gente desliga o farol do carro. Esse elemento ele vem de série em todas as versões, Fuel Pack e Shine. O que vai ser opcional, como eu falei, é o farol de neblina, aí sim, opcional na versão intermediária e de série aqui na topo de gama. A gente pode perceber, e eu vou explorar um pouquinho mais isso aqui quando a gente for olhar o carro na lateral, muita musculatura e muita diferenciação na parte dianteira aqui do C3 Aircross quando a gente compara com o hatch. Quando a gente começa a olhar para a lateral, a gente vê nesse carro aqui rodas então de 17 polegadas, exclusivas da versão Shine. Essa roda diamantada só vem nessa versão topo de gama, a intermediária tem uma roda de liga leve 16 polegadas e a básica Fuel tem calotas num aro 16 polegadas. A gente vê aqui também na versão Shine o espelho retrovisor aqui pintado em preto, junto com o teto. Esse teto aqui é o preto perla negra e olha, é uma cor muito bonita, é um preto perolizado com muitos elementos aqui dentro, fica muito bonito, se destaca. O resto da cor aqui a gente tem um tom branco. Agora, a gente entra numa monotonia de cores quando a gente fala desse C3 Aircross e ele poderia ter mais opções na paleta. Estamos falando de branco, prata, cinza, o cinza artense, aquele que a gente já viu no C3 Fuel Pack aqui, e também o preto perla negra, e inteiro o carro assim. Mas a única cor diferenciada é um vermelho, que
que aí ele é um vermelho metálico, inclusive estava nas fotos do lançamento desse carro. Fora isso, não tem outra opção. Poderia ter um azul, poderia ter um verde, poderia ter outra opção, até porque é um carro mais descolado. Então falta um pouquinho mais de cores na paleta. Ainda olhando aqui para a lateral, a gente vê molduras na parte superior dos paralamas, embaixo ali das portas, e essas molduras vão seguir até a parte final do carro. Mas olhando um pouco mais para cá, para a dianteira, olha aqui a diferença no paralama, como esse paralama ele é mais saliente. Então olha só, a coluna do carro está nessa reta e daqui até aqui eu tenho mais 1 palmo de distância. A que se deve este elemento aqui? É que o C3 Aircross ele tem bitolas mais largas, ou seja, eixos mais compridos, por isso as rodas ficariam mais para fora quando comparado com um C3 padrão. Então por isso a gente tem esse alargamento aqui nos paralamas, porque ele precisava ter um pouco mais de corpo. Então a gente não está falando aqui só de um C3 esticado, a gente está falando de um carro que foi redesenhado, foi rearranjado. O mesmo acontece aqui atrás, olha só, aqui estaria a coluna traseira do C3 e ela terminaria aqui. Mas a gente tem ainda, ó, 1 palmo de distância desde onde a coluna terminaria até onde está de fato aqui a roda do carro. Então a gente tem esses elementos aqui. Como a gente está falando da versão topo de gama, que tem esse teto biton, a gente tem também aqui um aerofólio, também em preto, e a gente tem na parte superior do carro essa barra no teto. No entanto, o que a gente percebe aqui é um elemento mais estético, e a gente até pode aproximar aqui, ó, de não carregue, ou seja, é uma barra superior que não é própria para que você aplique sobre ela diretamente uma carga. Então, é um elemento mais estético do que exatamente funcional. Lanternas traseiras no mesmo estilo do C3, com esses elementos que avançam aqui para a lateral e um pouco mais de saliência quando a gente observa o para-choque traseiro desse carro, que na versão Shine, que é essa aqui completa, também tem esse elemento aqui em cinza. Isso aqui é uma exclusividade dessa versão topo de gama. Outros elementos que a gente observa aqui, né? Essa saliência é importante porque quando você está dando ré, se encostar em algum lugar, ele não vai pegar na tampa aqui. E isso lá no C3 é um risco, quando a gente fala do C3 hatch, porque a tampa está na mesma linha do para-choque. Aqui não, aqui olha só, ele tem mais saliência. Na tampa ainda um elemento aqui em preto, logo da Citroën ao centro, o script, né, o escrito aqui nessa outra parte. E quando a gente observa no lado oposto dos logos da Citroën, a gente tem aqui o emblema do motor. E a gente está falando aqui do Turbo 200, a gente vai falar mais sobre ele, mas você já conhece esse motor porque falamos bastante já a respeito do C3 aqui. Agora, dentro do compartimento de carga é que é o grande destaque, por isso eu vou virar esse carro para a gente poder olhar melhor para ele. Na traseira, é claro que o grande destaque aqui do Aircross é o porta-malas. Eu começo aqui pela abertura da tampa, olha só, tampa reta. Isso já é um facilitador para você poder carregar bagagens nesse carro, sem ela ser reta a ponto de esbarrar em algum lugar. Abertura aqui elétrica, tá aqui o ponto. Então a gente tem aqui essa tampa aqui, além dela ser reta, dela ter essa abertura aqui, olha só, até embaixo, ela também se projeta. Então isso aqui é até de certa forma um abrigo contra a chuva. A cobertura do porta-malas não levanta junto, então quando você quer fazer o acesso, você tem que virar a tampa para lá. Bom, na parte interna, o que a gente encontra? Aqui tem uma pequena iluminaçãozinha que a gente tem aqui nesse lado esquerdo do carro e também tem nos dois lados aqui o ganchinho para pendurar sacolas. E olha, é um ganchinho mais reforçado e ele tem aqui a limitação para 3 kg de máximo de transporte. Esse espaço ele é muito versátil, ele tem 493 litros de capacidade aqui dentro desse porta-malas. Qual é o grande destaque desse carro? Facilidade para você manusear, abrir o porta-malas, poder carregar. Ele é um porta-malas que ao mesmo tempo ele é comprido e também largo. É o reflexo que a gente tem de ter um carro hatch compacto com uma traseira mais comprida. E é exatamente aquela versatilidade que a gente encontrava nas antigas Station Wagons, lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, e que desapareceram. Essa versatilidade está de novo aqui no C3 Aircross. É exatamente essa a proposta. Temos um carro com bom acesso, com bom porta-malas e uma boa capacidade volumétrica. Mas também não adiantaria ter porta-mala tão grande se não tivesse essa abertura facilitada. Então esse conjunto
para praticidade, para versatilidade, ele é o melhor de todos. Outro destaque que a gente tem aqui é o porta-malas que está aí todo acarpetado e ainda uma condição de você deitar o banco, deitar o assento e poder ter mais capacidade. Estamos falando aqui de um Aircross de 5 lugares. Tem a versão de 7, que aí vai ter 2 assentos nessa posição aqui do porta-malas. Mas quando esse modelo vier para o teste, a gente fala mais sobre ele. E para fechar a tampa, o acesso é bem facilitado. E quando a gente deixa a tampa ali atrás do porta-malas aberta, olha só o que acontece. Você esqueceu a tampa virada para cá e eu quero colocar para lá e ela vai bater, ó, lá no brake light. Ela não volta. Então, se você esqueceu a tampa aberta e andou com o carro, você vai precisar parar o carro, vir aqui, abrir o porta-malas e aí soltar aqui a tampa, né, a porta do compartimento, para que ela venha de volta para cá para o lugar. Senão, ela vai ficar aberta, né? Então você vai ter que fazer esse movimento. Agora, para a gente olhar um pouco do que está mais aqui na parte da frente desse C3. Eu estou batendo as portas aqui e abrindo e fechando, exatamente para a gente poder analisar um pouco do comportamento dessas portas. Quer ver? Olha só, vou bater, tá? Percebam que é uma batida um pouco mais seca, não é aquela batida suave de porta. Por que que isso acontece? Porque estamos falando aqui de um carro que, apesar de ser maior, não é um carro premium, não é um carro sofisticado, ele é derivado do próprio C3. Então, é um carro de construção mais simples e é isso que a gente vê aqui na porta. Olha só, tudo em plástico, mesmo na versão mais completa não tem tecido, não tem material suave ao toque, é uma peça plástica. A única sofisticação maior está aqui no trinco, que esse aqui é cromado. Então a gente percebe que, ainda que o carro seja maior, ele continua sem negar a sua origem. Um carro compacto, um carro mais simples e ó, de construção mais simples, mais simplificada. Agora a gente pode começar a olhar um pouco então para o que a gente encontra nesse carro. Versão Shine é a única que oferece esse revestimento aqui no volante, esse revestimento premium e também esse revestimento aqui nos bancos. Então a gente está vendo um couro sintético com costuras, um aplique em tecido, é bonito, é prático, né? É um carro que tem um mínimo de sofisticação, fica bonito esse conjunto aqui. Claro, não é um couro top de linha, não é algo que a gente percebe de um interior premium, mas nem é essa a proposta do C3 Aircross, nem quer buscar isso aqui. No entanto, a gente percebe aqui, ó, acabamento melhor no painel em comparação com o C3, aqui tem uma textura, o painel, claro, é todo em plástico e plástico rígido, mas quando você começa a manusear os equipamentos aqui do ar-condicionado, por exemplo, ele é bom. Não é aquele plástico que ringe, que faz outras movimentações que não são as adequadas. E aqui difusores com um elemento um pouco mais cromado. Então, ainda dentro dessa questão mais simples de carro, a gente tem alguma sofisticação. Agora, para a gente poder olhar então o cluster desse C3 Aircross, eu estou dando aqui a partida no carro e aí a gente passa a olhar um pouquinho mais para ele. Então, ela é aquela tela de 7 polegadas, que possivelmente seja a mesma que está lá em Pulse e Fiat Fastback. Ao centro, o velocímetro digital e no anel exterior, o conta-giros e o indicador ali da posição do câmbio. Eu vou alternar as telas aqui, ó, para cima e para baixo. E eu apertando para baixo aqui, eu vou para a tela do econômetro, em que ele passa então a me mostrar ali naquelas barras o consumo de combustível, se eu estou dirigindo de uma maneira mais econômica ou não. Mais para baixo eu tenho aqui o mínimo e ainda tenho aqui as médias de consumo no trip A e também no trip B. E indo um pouco mais para baixo, o monitoramento aqui da pressão dos pneus. Passando mais uma tela, eu volto para cá, para essa posição aqui do conta-giros. E naquela folhinha que tem ali no lado esquerdo, quando a gente estiver andando com o carro, ela nos indica em tons verdes a vermelho, para que o carro, se ele estiver gastando mais gasolina ou não. Mas não pense que aqui no Aircross você se livrou daquela telinha quadradinha monocromática e sem conta-giros. Ela está presente na versão de entrada, na versão Fio, que eu nem diria que é a versão mais indicada para você, consumidor final, comprar. Essa versão talvez seja melhor para frutista, para locadora, para quem vai usar esse carro para trabalho. Você deve comprar a partir da versão Fio Pack,
e vai colocar 2 opcionais que eu vou te falar na sequência. Mas aí, a partir da versão Fuel Pack, a gente já tem esse cluster aqui digital. A tela multimídia que a gente tem aqui é aquele Citroën Connect de 10 polegadas, esse sim já vem de série em todas as versões, e ele é fácil, ele é rápido, funciona super bem. Eu estou baixando aqui o volume, então para a gente poder acessar aqui, por exemplo, o menu do rádio, e aí eu tenho a conexão com os telefones, como o meu telefone já está pareado, ele já entra direto aqui no meu celular. Android Auto e Apple CarPlay são sem fio, o gerenciamento do dispositivo também está nessa porção aqui, e eu indo aqui mais uma, eu tenho configurações aqui da tela, eu posso ver a exibição de data e hora, ou alternar aqui para o brilho, posso fazer a conexão com telefones, adicionar telefones, tenho aqui configurações do áudio, posição, equalizador, volume e o volume versus velocidade, que ele vai levantando o volume conforme a velocidade, isso aqui é bem legal. E tenho também aqui alterações do relógio ou algumas configurações de veículo, alguns alertas. O Apple CarPlay e o Android Auto funcionam de maneira rápida, então é fácil da gente poder mexer e interagir com ela. Entrou no carro, ligou, ele já vai rapidinho para o Apple CarPlay, então é tudo tranquilo aqui. Ar-condicionado, um comando manual, então aqui eu tenho o desembaçador traseiro e o botão para ligar o ar, aqui a recirculação, e quando eu vou para cá para baixo, começam coisas legais. Primeiro aqui, uma porta USB, não é USB-C, então o teu celular mais novo, USB-C, precisa do adaptador. Mais uma porta 12 volts aqui. Uma prateleira muito prática para que você possa, por exemplo, carregar aqui e transportar o seu telefone celular. Então você pode deixar o seu celular aqui. Não é um carregador de celular por indução, mas é um espaço útil para isso. Outra porção mais funda, 2 porta-copos, tudo é fundo aqui, então não tem problema de você colocar porque nada vai virar. A alavanca do câmbio, a gente tem aqui então aquele CVT, então é o trilho reto, né, que a gente já viu nos carros da linha Jeep. Mais uma porção aqui para você poder colocar um objeto embaixo do freio de mão. A alavanca é suave, e aqui é legal porque é fundo, então tem bastante amenidade. Agora aqui você está vendo os 2 botões para acionar os vidros elétricos. E aí esses botões aqui são os únicos que você vai ter aqui no C3 Aircross para poder baixar os vidros traseiros. E isso acontece como? Tanto eu, motorista, ou passageiro, ou o ocupante lá de trás tem que vir aqui nesse botão e fazer o acionamento. Ele é simples toque, mas lá na porta não tem. Isso é mais uma herança do C3 que também colocou aqui os botões dos vidros elétricos. Para falar um pouco dos equipamentos, a versão Fuel, ela parte da direção elétrica, ar-condicionado, também já tem aqui o sistema de mídia de 10 polegadas, o monitoramento da pressão dos pneus, que é essa tela que ela aparece aqui no cluster, mas aí, claro, lá não vai ser aqui na tela do cluster, né? Mas lá na versão Fuel, ele já vai ter também o monitoramento da pressão dos pneus. O DRL em LED também está presente desde a versão de entrada. O legal da versão Fuel é que já vai ter a tela multimídia, tá? Quando você passa para a versão superior, que daí é a versão Fuel Pack, o que ele ganha? O sensor de estacionamento traseiro, ele também ganha a roda de liga leve aro 16, airbags laterais e os retrovisores externos ali com o comando elétrico. Então esse é um equipamento que é importante e que quando a gente viu o C3 Live Pack, não tem o retrovisor elétrico, o retrovisor é manual, então aqui a gente tem aqui o comando para poder acionar os retrovisores de maneira elétrica. Mas a versão Fuel Pack, ela tem 2 opcionais. Primeiro, estou falando da câmera de ré, e aí a gente já tem aqui então a câmera de ré nessa versão Shine, mas na versão Fuel Pack ela é opcional. Não é uma câmera de alta resolução, mas ela é útil e ela é necessária para você que vai ter um carro desse aqui. Junto com a câmera de ré, no mesmo pacote, você tem o farol de neblina, que aí fica acionado nesse outro botão aqui, junto na alavanca dos faróis. A câmera de ré e o farol de neblina são opcionais na versão Fuel Pack, e eu recomendo que você compre um carro com esses 2 itens, porque aí você vai ter o sensor de estacionamento e a câmera de ré. Senão só vai ter o sensor de estacionamento. E é interessante você ter os 2, especialmente porque quando a gente olha lá para trás, ó, você que está acostumado com hatch, esse carro aqui vai ser um pouco mais comprido, ele vai ter uma traseira um pouquinho maior. Esses 2 itens, eles vão fazer a diferença. Agora, a versão Shine, aí já acrescenta todos esses itens e dá outros elementos de sofisticação.
o teto Biton, a roda aro 17 que eu já mostrei para vocês, os bancos aqui e também o volante com revestimento premium, o controlador e o limitador de velocidade que eu também já mostrei ali no painel, o acabamento interno um pouco mais sofisticado e junto também, né, o farol de neblina e a câmera de ré, que esses itens que são opcionais da versão intermediária já são de série aqui. Agora, o teto preto perla negra, ele é de série nesta versão Shine, mas se você quiser outra cor com teto branco, aí você vai pagar um pouco mais, aí ele vai ser uma outra configuração de cor, mas também tá aí, é mais uma opção que você tem. Quando a gente fala então da parte de trás desse carro, a gente tem uma porta bem maior do que a porta do C3 hatch. Olha só o tamanho, né? A gente já percebe esse tamanho aqui bem maior. E aqui a gente tem um vão livre bem maior quando a gente compara com o C3 hatch. São 62 centímetros que a gente tem aqui de vão livre. Isso traz muito espaço, até porque esse carro aqui tem 2,67 metros de entre-eixos, e a gente vai ver esse espaço aí. Mas antes de entrar, vamos falar de novo daquela questão, né, de que você tem versatilidade, mas não é um carro premium nem sofisticado. Olha só, de novo aqui a porta, ela é toda em plástico. Isso é demérito para o carro? Não, é só a gente entender que este carro é um carro de proposta mais simples. Quando a gente vai entrar no carro, a gente tem aqui a saia na lateral, de certa forma esse estribo aqui, né, para dar esse visual crossover. Fica bonito, mas você tem aqui um alerta, no step, bem próximo aqui da entrada. Isso aqui não é para você pôr o pé aqui nessa posição para poder fazer acesso ao carro. Você não pode, então, antes de entrar no carro, fazer, ó, que nem picape, pôr o pé aqui. Não é para isso, senão isso aqui vai estragar o carro. Você tem que colocar o pé lá dentro, como se fosse entrar sem nada. O problema é que quando você põe o pé lá dentro, tanto na frente quanto aqui atrás, com a outra perna você acaba encostando inevitavelmente aqui a sua perna nesse estribo. Então se o carro estiver sujo, embarrado, ele vai sentir, né, você vai acabar sujando a roupa. Agora, olha, perto do espaço que tem aqui atrás, isso é um detalhe. Porque há muito tempo eu não sentava em um carro em que te coloca tão para cima dos bancos da frente, isso que os bancos da frente já são altos, eles já têm uma posição mais alta de condução, mas aqui você vê o resto e o mundo, né, por cima dos ombros dos ocupantes dianteiros. Eu tô super bem acomodado, essa posição de palco me agrada bastante, e olha, eu sequer consigo alcançar com o meu pé lá no fundo, e desde que a gente começou o canal eu não lembro de outro carro em que eu não conseguia movimentar o meu pé aqui. Olha só, total movimentação de pés aqui, eu posso ficar com o pezinho até levantado aqui. E mais, posso ficar de pernas cruzadas aqui atrás, porque eu estou sentado num verdadeiro sofá, estou com muito espaço. E o túnel central, ele até não é tão baixo aqui, mas como o banco é mais alto, você nem sente tanto, olha só. É muito fácil para fazer uma mudança de posição de um lado para o outro do carro. O que a gente encontra nessa parte de trás aqui? Mais duas saídas, né, duas portas USB para carregamento. Então ela é USB, se você tiver o celular novo ele vai precisar do adaptador ali nessa posição. E um banco ainda de muito boa qualidade, igual aos da frente, né? É claro que isso aqui é um equipamento que está só na versão Shine, mas ele tem um pouco de anatomia aqui nas costas, então tem esse rebaixo, um filete em tecido, e o restante nesse material sintético. Daria para dizer o seguinte, é tão anatômico quanto um outro carro Toyota ou Honda? Não, não é. Mas em compensação ele tem conforto, ele tem o conforto necessário que os seus ocupantes traseiros vão querer. Muito espaço. E aqui, ó, a posição da porta fechada, mesmo com o carro fechado, eu tenho espaço, eu consigo, né, eu tenho uma sensação muito agradável aqui dentro. O que vai precisar fazer é se projetar se eu quiser baixar o vidro, porque aí esse comando aqui nessa posição, você já fica bem lá para trás e eu tenho que me projetar bastante. O espaço realmente é o grande destaque desse carro. Quando o Aircross ele é a versão 7 lugares, o que acontece? Você tem o banco em que ele consegue rebater para o acesso lá para trás. Aqui não é essa versão. Mas ainda assim, olha o espaço que ele fica aqui quando a gente só deita o encosto. A gente tem muita área dentro desse carro para a gente poder carregar. É um espaço realmente muito modular e muito prático que a gente tem aqui dentro desse modelo. Agora, é fácil também de operar, né? Olha só, já bateu o encosto aqui, já ficou preso. E aí a gente tem toda essa versatilidade.
Quando a gente fala da mecânica desse carro, a gente está falando da plataforma modular, a CMP do Grupo Stellantis, que estreou aqui no Brasil no Peugeot 208. Aliás, você quer ver mais sobre o Peugeot 208? Tem um teste recente aqui que a gente fez com a versão Stile Turbo. Nesse caso aqui do C3 Aircross, o próprio C3 hatch já é baseado, né, já é construído sobre a plataforma CMP. E aqui não é diferente. O que a gente tem aqui? Uma suspensão elevada, além, né, de outros carros, o que dá esse ar de crossover e um pouco mais de capacidade. Porque aqui o ângulo de saída dele é de 32 graus. E aqui na parte de trás a gente tem aqui uma suspensão que ela é a eixo de torção e um freio a tambor. Quando a gente olha para a parte central desse carro, a gente já tem aqui 20 centímetros de altura do solo. Então isso garante que aquela sua aventura do dia a dia, aquela situação de rua em que você vai passar, não vai encostar, não vai raspar, é muito próprio para rodar dentro da cidade ou em cidades até com mais buracos, né? Cidades mais do interior. Esse carro é muito próprio, muito pensado para isso. E lá na frente, a gente está falando então aqui na questão de um freio a disco e uma suspensão independente, e ali no para-choque a gente tem 23,8 graus de ângulo de ataque. Então isso também facilita para que você não raspe a frente desse carro em uma situação de entrada ou saída em garagem. Comprimento desse C3 Aircross, 4 metros e 32 centímetros, ele tem 1,72 de largura e tem mais 1,67 m de altura. Claro que essa altura é impulsionada pela altura do carro, né, que ele é mais alto. Então a gente vê a versatilidade dessa plataforma CMP do Grupo Stellantis, da própria originária da PSA, né, da Peugeot Citroën, e que está trazendo um reflexo bom, porque assim como a gente pode ter lá o 208, que é mais baixo e que é um carro mais próprio para um uso um pouco mais esportivo, aqui a gente tem um carro familiar, mais alto, mais versátil, com uma outra proposta. Agora, um destaque que a gente precisa falar é da chave. E aí a gente tem esse conjunto de chave aqui, que é aquele mesmo lá do Citroën C3, que não é nem canivete. Essa herança o Aircross recebeu. Bom, tenho só dois botões, um para trancar e outro para destravar as portas. Quando eu aperto para trancar o carro, ele trava as portas, mas num primeiro momento não levanta os vidros. A gente já viu no C3 Live Pack que ele não tem comando para levantar os vidros, mas aqui no Aircross, se você segue pressionando o botão, os vidros levantam, até que eles sobem completamente. Então você até pode largar o botão antes, que eles completam essa movimentação. O que está embaixo do capô desse C3 Aircross? Aí é aquele nosso conhecido já, o motor GSE 1.0 Turbo T200. Você quer saber mais sobre esse motor? Inclusive, eu já vou te fazer um convite. Acessa o vídeo anterior a este aqui do C3 Aircross, em que a gente tem o teste do Peugeot 208 versão Stile Turbo, em que a gente fala bastante sobre esse modelo aqui. Bom, embaixo do capô, quem gosta de manta acústica tem, mas olha aqui, a pintura é que nem o C3, né? Só é pintado em cima e embaixo ele só está aqui na base, não tem a pintura no cofre do motor. Esse carro, ele tem 3 cilindros, ele tem injeção direta de combustível lá na câmara de combustão e variação na admissão, no comando de admissão. O que acontece aqui nesse Citroën C3? Ele pode abrir as válvulas por mais tempo ou menos tempo, colocando mais combustível, enriquecendo a mistura e te dando desempenho. Ou, por outro lado, ele pode abrir as válvulas por um período mais curto, um lift mais curto, e aí fazer com que ele injete menos combustível e gaste menos. Ele tem 4 válvulas por cilindro aqui nesse motor turbo. Quando a gente fala do 1.0 Firefly, do próprio C3 hatch, aí ele tem 2 válvulas por cilindro, mas aqui são 4. Bom, os números desse conjunto propulsor aqui, com gasolina, como a gente sempre faz a análise aqui no Veículos e Velocidade, 125 cavalos. No entanto, quando a gente fala do torque, aí a gente tem então 20,4 kgfm de torque, aí tanto com gasolina quanto com etanol. Esses são os números desse propulsor. E acoplado a esse conjunto, a gente vê de novo aqui o câmbio CVT, aquele câmbio Aisin que estreou no Fiat Pulse,
passou agora para a linha do 208, que tem o motor turbo. Então lá no 208 você tem câmbio manual, câmbio automático no 1.6 e câmbio CVT no 1.0 turbo, o manual no 1.0 aspirado. E aqui no Aircross, como ele só tem a versão turbo, então todos os carros são equipados com câmbio automático e é um câmbio automático CVT. Ele tem a simulação de 7 marchas, mas a gente tem que fazer essa ressalva. É um câmbio CVT continuamente variável. Você às vezes nem percebe que é um CVT, porque quando você está andando no trânsito ele troca as marchas, ele faz essa simulação das marchas, mas ele tem uma grande vantagem. Por ele ser um CVT, quando você está andando em drive em velocidade constante, o que acontece? Ele procura sempre fazer com que as rotações sejam as mais baixas possíveis. Então você está andando a 50 km por hora no trânsito, você vai estar ali rodando em 1.500, 1.700 rotações. Quando você acelera, ele te responde, porque o torque máximo já vem nas 1.700 RPM. Mas a vantagem dessa rotação baixa em velocidade de cruzeiro é a economia de combustível. E é por isso que a gente já conseguiu médias desse carro aqui até de 12 km com litro dentro da cidade, rodando em trânsito misto mais puxado, né, com mais trânsito, mais acelerações e paradas. Aí ele ficou em 10 km com litro e na estrada cerca de 15 a 16. A gente vai ver isso tudo agora quando for dirigir. Começando o nosso teste de rodagem aqui com o C3, então com esta chavezinha aqui, a gente vai dar a partida no carro, deixando aqui ele armar a injeção e pronto, feita a partida no carro. Lá atrás o vidro já está bem embaçado porque o carro ficou na rua. Então o que eu vou fazer? A gente já vai testar aqui o desembaçador traseiro do carro. Vamos fazer isso já para aproveitar esse teste. Enquanto isso, a gente já começa o nosso percurso. Bastante a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre a questão do tapete voador desse carro, que é como a Citroën chama a suspensão que ela colocou aqui. Suspensão alta, suspensão macia e uma suspensão feita para filtrar as imperfeições. A ideia aqui, e a gente vai ver isso depois andando, não é que o carro seja exatamente firme para rodar, não. Seja macio, olha só, ele passa com suavidade, ele deixa a suspensão jogar, ele não transmite imperfeição para cá para dentro, não transmite, por exemplo, buraco, valeta, lombada. Olha só como ele passa com muita suavidade por esse piso ruim aqui, ó. Tô até abusando do carro, 50 km por hora e pouca coisa a gente sente. Agora nos buracos aqui, olha só. Com muita suavidade, com muita competência, e olha que a gente está com uma roda aro 17 aqui no carro. Então, esse é o conceito da suspensão e essa é a proposta desse carro exatamente. Não vai ser aquele carro em que a gente vai andar depois na estrada e ele vai ser o mais estável, o que vai ter o melhor comportamento, o que vai ser o mais ajustado. Não, vai ser o carro mais confortável, essa é a proposta. Tanto que no asfalto, ó, ele vai com suavidade, ele acaba jogando um pouco. E para a gente poder falar então do alinhamento do carro, meu nariz aqui um pouquinho mais para a esquerda aqui do logo da Citroën, não está exatamente no ponto, mas eu tenho acesso fácil aqui na alavanca da direita para os comandos do limpador de para-brisa. Na alavanca da esquerda eu tenho aqui os comandos dos faróis e também da seta. Tá tudo alinhado, tá tudo na mão. O ar-condicionado eu não tenho que me projetar, ele já está na reta. A mídia também está próxima. Então não é difícil de encontrar uma boa posição aqui dentro do C3 Aircross. E o carro também, ele nos deixa sempre nessa condição de você sentar mais alto, né? Não é aquele carro que vai te jogar para baixo, que vai ter uma posição baixa, não. Os próprios bancos já têm uma anatomia para te colocar mais para cima. E quando você precisa manobrar o carro, olha só, vamos fazer o acesso numa via, ó, a direção é leve, é macia, mas a gente sente que, né, a carroceria inclina um pouquinho. Não é como era no C3 que a gente já viu, que ele é macio também e ele inclina mais. Aqui no Aircross ele tem um comportamento mais sentado, né? Mais firme no chão, comparado ao C3, que a gente já viu que, né, tem mais oscilação de carroceria. Aqui no Aircross, até por ele ser mais comprido, por ele ter mais corpo de carroceria, ele não faz tanto essa oscilação. Na via fechada a visibilidade aqui é boa,
Então, já que o motorista ali deu licença, a gente vai entrar. E agora eu vou começar a fazer o aclive aqui. Estou começando a 30 km por hora, uma aceleração bem leve, 40 km por hora. A gente vai iniciar o aclive a 40 km por hora. Depois a gente vai verificar, né? Vou acelerar um pouquinho mais. Tá mantendo, não esperava menos, agora vou apertar fundo. Olha só, empinou a frente, já ganhou velocidade, vamos terminar, olha, passando de 60 km por hora nesse aclive aqui, o que é uma tocada muito, muito, muito boa. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer o acesso na via movimentada. Então, já estou cuidando dos carros aqui, já vai ter uma brecha agora, vai passar aquele Voyage ali, bem bonitinho por sinal, ó. Basta uma acelerada e eu já consigo me colocar na frente dos outros carros, ultrapassar outros inclusive, e voltar aqui para a esquerda, para que a gente possa ter o acesso aqui para a via. Esse motor 1.0, GSE aqui, que a gente tem ele equipando o nosso C3 Aircross, é muito eficiente. É aquele motor que a gente já viu no Peugeot, no Pulse, no Fastback, e a gente já sabe que ele vai responder. E aqui, o corpo do carro também não é tão grande assim. Então, ainda que seja um carro um pouco mais longo, ele também não é tão pesado assim. Então ele é um carro com capacidade de ter muita agilidade. É um carro que você vai pisar no acelerador, ele vai te responder, você vai manobrar, vai fazer um acesso em via e não vai ter problema nenhum. Para falar do desembaçador, ó, quase seco nesses minutos que a gente já está conversando agora, e aquilo que está molhado lá é o que está molhado por fora do carro, que é mais difícil do desembaçador traseiro secar. Então, né, tá aqui um conjunto que é eficiente. Eu até vou desligar o sistema já. A Citroën entende ele como um SUV, aqui no canal a gente chama ele de crossover, até porque, né, a gente tem essa classificação. Efetivamente você tem uma posição mais elevada de condução. A gente tem aqui um carro com um banco que, mesmo na altura mais baixa, você já tem uma altura mais elevada para dirigir, então você altera a altura aqui do assento de um médio para um bem alto, né? E eu, que gosto de dirigir alto, consigo me encontrar facilmente aqui. Até coloquei o banco um pouquinho mais para cima em relação ao mínimo ali. Então o que acontece? Eu fico com o banco, né, olhando praticamente o teto desse Onix que está aí na nossa frente. Então, né, bem tranquilo de poder dirigir, uma visibilidade muito boa, um carro que fica agradável, que é gostoso de andar. E quando você precisa também fazer uma mudança de faixa, como eu fiz agora, vai ser fácil de fazer esse tipo de movimentação, exatamente porque o carro ele vai ter boa visibilidade nos dois espelhos retrovisores. Eles são espelhos que são grandes, então você não tem problema, você não tem erro com ele. Esse carro ele tem realmente mais altura do solo, então vai ser muito tranquilo da gente poder invadir a faixa elevada a 50 km por hora, que é o que eu vou fazer agora. Ó. Cinquentinha, muito fácil. Subiu e desceu com suavidade, com tranquilidade, deixou esse Citroën aqui de maneira muito sutil para ele passar de longe, nem de longe ele passou perto do final de curso da suspensão. E o principal, né, de novo aqui o efeito do tapete voador da Citroën, fez ele passar com muita suavidade, com muita tranquilidade nessa faixa de pedestres. Agora eu vou tentar passar aqui a 45, ó. De novo, passou com suavidade, claro, deu um pouquinho mais de soco, porque o quebra-molas é mais difícil, né? Mas, de novo, deu sutileza, suavidade, tranquilidade para enfrentar o obstáculo. Um carro que está muito, muito preparado para essa aventura do dia a dia, para buraco, lombada, valeta, passar por todo tipo de condição, ele vai passar com muita tranquilidade. Aqui, sim, mostrou efetivamente uma capacidade, né? A vocação, talvez, aí desse Citroën Aircross foi de passar por esse tipo de obstáculo. Esse carro aqui não tem aqueles alertas ativos de auxílio ao condutor. Por exemplo, assistente de frenagem autônoma, alerta de colisão frontal, aqueles alertas nos espelhos retrovisores. Esse Citroën aqui não oferece.
concepção aqui é ser um carro mais simples, como a gente já estava mostrando isso ao longo desse vídeo. Mas a gente tem aqui um botão em que ele vai alternar entre o controle de cruzeiro e também o limitador de velocidade. Então, eu posso utilizar o controle de cruzeiro apertando ali, armando aqui no 7, e aí o que está acontecendo aqui? O carro já está andando aqui a 42 km por hora, então ele funciona a partir de 40 km por hora. Mas esse é um controle de cruzeiro que não é adaptativo e nem tem frenagem autônoma. Então, olha só, o sinal estava fechado lá na frente, eu tenho que eu mesmo atuar para frear o carro. A outra função é o limitador de velocidade. E aí o que acontece aqui? Eu vou então armar ele para que ele não passe dos 40 km por hora aqui, 42, ele já está em verdinho ali, e agora eu vou pisar dos 30, ó, chegou nos 40 e ele está limitando. Então, essas são duas funções que a gente consegue ainda utilizar, tanto dentro da cidade, para não tomar multa, por exemplo, em controladores, quanto na estrada. Então, tem essas duas funções. Não são funções ativas, mas estão aqui disponíveis. Dentro da cidade, o comportamento desse carro repete muito daquela suavidade, daquela maciez que a gente já viu quando estava dirigindo, por exemplo, ainda na rua de pedra, né? O carro faz curvas bem, mas claro, acaba inclinando um pouquinho, né? Agora, por exemplo, aqui, ó, né? É um pouco da característica dele, mas ele em nenhum momento ele é instável e ele é desconfortável ou inseguro, bem pelo contrário, ele é um carro que é muito confortável, é muito gostoso de andar. E dentro dessa proposta familiar, tipo, você vai estar andando aqui com seus filhos atrás ou com mais pessoas, o carro vai atender super bem, e foi uma sacada muito inteligente da Citroën e do grupo Stellantis de poder ter lançado uma variante do C3 dessa forma, que tenha mais opção para a família, uma outra opção de carro com mais espaço, com mais versatilidade. Isso estava faltando no mercado desde que as stations foram extintas e que os crossovers, ou SUVs, como a maioria, né, das pessoas chamam, não conseguem atender. Agora, aqui dentro da cidade também, a gente tem um bom comportamento urbano do carro, porque ainda que ele seja um pouco maior e ele tenha um pouco mais de corpo, ele consegue se sair bem entre os carros, a gente consegue ter mobilidade e agilidade. Não é aquele carro imenso, não é aquele carro que vai te atrapalhar com uma manobra, quando você precisa estacionar, enfim, não é isso. Ele tem essa capacidade. E quando a gente começa, por exemplo, a entrar numa via mais expressa, ó, uma tocadinha no acelerador e o carro já responde, o carro já tem agilidade. E aqui também a gente pode já começar a utilizar até mesmo o controle de cruzeiro desse carro para poder ver como é que esse sistema vai funcionar em velocidades mais altas. Apertei aqui, apertei no 7 para baixo, vou programar aqui para ele andar a 75 km por hora, limite de 80 aqui nessa rua aqui em Porto Alegre, na Avenida Castelo Branco. E olha só, tiro o meu pé do acelerador, o carro está mantendo a velocidade, claro, não está diminuindo a distância para esse palio aqui na frente, né? Então, quando a gente se aproxima muito, ó, o motorista tem que agir. Mas tão logo ele já conseguiu restabelecer a velocidade, aperta de novo aqui no botão 7, no lado aqui do volante, que o carro volta, né, a atuar com o controle de cruzeiro. O isolamento acústico aqui nesse C3, ele não é como outros carros que a gente já viu mais atuais, que te isolam completamente. Agora não, olha só. Passou um caminhão aqui, a gente escuta o barulho, a gente escuta um pouco do barulho da rolagem quando está aqui a 70 km por hora. Também quando passa um outro carro aqui, ó, olha só, a gente sente um pouco mais, né? Os vidros aqui, eles não são tão espessos, então talvez isso possa explicar um pouco, né, desse isolamento acústico. Eu não estou dizendo que entra barulho excessivo para cá para dentro, eu não estou dizendo que o carro é barulhento, nada disso. Eu estou dizendo que no padrão atual dos carros, tem sim mais ruído aqui dentro desse C3 do que em outros modelos que a gente já viu. Como eu já falei em outros vídeos, os carros atuais, eles estão muito mais silenciosos, eles estão com muito mais capacidade de filtrar o ambiente externo para cá. Mas aqui no C3, comparado com outros modelos, esse não é o maior ponto forte dele. Ele deixa um pouco aqui no Aircross entrar mais ruído para cá para dentro.
E agora que a gente está aqui no percurso de rodovia, dá para a gente experimentar um pouco do comportamento dinâmico aqui desse Aircross. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dos 70 km por hora até os 100 no limite aqui da BR-290. Claro, tá com neblina, mas a gente tem visibilidade para isso. Então, pé no fundo, empinou um pouco à frente, 80, 90, 97, 100. Muito bom, muito bom. O curso do acelerador é longo, então se você quer uma aceleração firme, você vai ter que pisar lá embaixo. Mas olha, retomou super bem a velocidade. Agora eu vou apertar aqui no botão Sport. Onde é que tá? Tá o Sport aqui. Ele não aparece nada aqui no painel, importante você saber disso, ele só fica o LED ali e o volante aqui tapa o LED. Então você não sabe quando apertou no botão Sport, você tem que aproximar aqui, né, para poder enxergar onde é que está o LED do botão Sport, para que ele possa então te atender. Bom, e agora vamos fazer de novo o mesmo processo. Vou baixar aqui para 70 km por hora e a gente vai ver como é que ele vai se comportar. Pé no fundo, ó, já senti mais retomada, um pouquinho de barulho, 80, 90, 100. Ficou mais nervosinho, deixou o carro subir mais o giro, elevar mais a rotação do motor e teve respostas maiores. Então nós vamos fazer a seguinte comparação agora, eu sigo com o Sport acionado e eu estou a 80 km por hora e ele está ali em 2.250 rotações. Vou apertar de novo aqui no botão do Sport, desacionei e olha o que o câmbio faz, baixa a rotação na mesma velocidade aqui, ó, de 80 km por hora para 1.800 rotações. Então, o modo Sport do carro atua no motor, deixando o carro com respostas melhores e principalmente no câmbio continuamente variável, fazendo com que ele esteja com uma programação para nos deixar com giros mais altos, para que, ó, terceiro botão aqui, já estou até no tato, ó. Numa ultrapassagem, basta eu pisar um pouco mais no acelerador e o carro vai estar bem mais pronto para poder atender, para poder retomar a velocidade e para poder ganhar a velocidade. E aí depois que eu usei, eu aperto ali, tiro do botão Sport e deixo o carro voltar, né, para as rotações em que a gente estava com ele antes. Então, é interessante, é legal da gente poder fazer esse tipo de situação. É claro que se você usar o modo Sport, o câmbio não vai ser a combinação mais econômica que ele vai te entregar. Se você continuar usando o modo Sport o tempo todo. Então a ideia aqui, vamos ver de novo, tá fora. A ideia aqui é que você use o Sport e depois que usou, tire fora. O que eu acho que faz falta aqui é, como aparece em toda a linha Fiat, uma indicação aqui no painel me dizendo que o modo Sport está acionado, porque senão você vai ficar só no tato aqui e a direção vai tapar, né? Então isso aqui não é legal, isso aqui podia ter. E a gente pode experimentar também o controle de cruzeiro aqui na estrada, porque ainda que eu tenha desabilitado ele quando eu pisei no freio lá atrás, eu posso simplesmente tocando aqui no botão 7 já acioná-lo sem precisar apertar aqui, porque ele ficou armado lá, e aí ele aparece a indicação aqui no painel ali no lado esquerdo que ele estava para andar a 80. Ó. Eu apertando 7 para baixo, como eu estava a 90, ele já presetou para o carro andar a 90. Mas eu posso andar até 100, que é o nosso limite aqui da BR-290. Então, olha só, o carro já, posso tirar o meu pé aqui do acelerador, o carro já vai manter a velocidade. O controle de cruzeiro seria essencial mesmo, e assim como foi, né, de ter sido colocado aqui nesse Aircross. É um carro que famílias vão usar para viajar, você vai usar na estrada, você vai estar com toda a sua família aqui dentro, vai ir para a praia, por exemplo, nesse caminho aqui, que é o caminho da praia aqui no Rio Grande do Sul, e o carro vai manter a velocidade sem você precisar ficar pisando no acelerador, né? É um carro que, nesse sentido, vai te trazer conforto. Agora, voltamos aqui a perceber o efeito do tapete voador, ó. Suspensão faz ele balançar no asfalto, né? Não é um carro que vai te deixar grudado no chão. Olha só o quanto a ondulação do asfalto faz o Aircross ir jogando aqui, né? Isso para puristas, para pessoas que têm mais apreço por dirigir, elas vão talvez estranhar um pouco, né? Não vão se incomodar de forma sutil com essa situação aqui, vão ter que se acostumar a ter, né, a entender o carro como ele é. Mas eu acredito que o motorista né, mais convencional, talvez ele vá conseguir se acostumar melhor
com essa situação e ele vai conseguir se dar melhor com esse conjunto aqui. Ó, você ultrapassou, que nem eu fiz ali, acelerei, voltei, tirei o pé e ele volta para o controle de cruzeiro sem eu precisar apertar nenhum botão, né? Então essa função aqui é mais interessante. Para a gente falar um pouco do consumo aqui do Aircross, as minhas médias foram de 10 km com litro em trânsito mais pesado e de 12 km com litro dentro da cidade em trânsito bem mais tranquilo, né, com acelerações bem de leve. Então, 12 km com litro, a gente está repetindo a média aí do Peugeot 208, que passou recentemente aqui pelo canal. Então, muito bom. Agora, na rodovia, a gente já pode ver aqui um pouco do que eu já tenho de média, 11,6 km com litro de média acumulada. Vou falar das médias logo em seguida, mas vamos ver como é que ele faz curva. Olha só, estou entrando aqui a 80 km por hora nesse acesso. Ó, a gente já percebe que ele inclina, não é o carro ideal para fazer curva, estou a 80 km aqui, ó, e ele joga, né, quando ele passa numa ondulação, ó. Não é o carro para isso realmente, né? Ó como ele joga, ele afunda aqui à frente, né? É o carro pensado para o conforto, realmente, né? Não é o carro em que a gente vai explorar numa estrada cheia de curvas, que você vai andar na serra e o carro vai estar grudado no chão e você vai dirigir de forma esportiva. Não é essa a proposta aqui, definitivamente. É um carro que tem mais limites, né? Os limites chegam bem antes aqui e que não é a proposta dele ficar fazendo curva em alta velocidade. É bem claro isso. Agora que eu já rodei aqui 6 km e foi em baixa velocidade, então não é aquela média de 110, 120, foi 80, 70 km por hora e ele ficou em 18,3 km com litro de gasolina. Teste sempre realizado com gasolina aqui com a gente. É claro, é uma média muito boa porque a velocidade foi constante, o piso foi plano, então o carro não sofreu oscilações. Então assim, você consegue médias excelentes com esse carro, porque ele tem um motor 1.0. Você consegue também ter mais agilidade quando você precisa acelerar, retomar. E eu digo para vocês que baseado nessa média que a gente está encontrando aqui, de 18,5 km com litro, se você tiver uma tocada a 100, 110, ele pelo menos vai fazer 15 km com litro. E sempre com ar ligado, como a gente está agora. Então, é interessante da gente poder ver aqui a resposta que esse carro aqui nos oferece, né, a condição que ele consegue colocar o motorista e os ocupantes, né, e sem cobrar por isso, né, porque esse conjunto propulsor ele ficou realmente econômico, ficou realmente um carro eficiente para ser conduzido e para boas viagens, ou para aquele percurso semi-urbano, ou até mesmo, como eu disse, né, para usar dentro da cidade. Seja bem-vindo, Citroën C3 Aircross. Olha, que saudade que a gente aqui do Veículos e Velocidade tava de uma variante de carro hatch, de um carro mais versátil, de um carro que daqui a pouco não está na sofisticação o seu principal atributo. E tá assim, olha só, um espaço que a gente vai ter aqui na parte de trás, para a família, para que você tenha mais versatilidade para utilizar o carro. Essa é a proposta. E esse nicho de mercado, ele estava desguarnecido, ele não tinha uma outra solução, um outro modelo que nos oferecesse uma situação, né, de ter mais versatilidade. Nós estávamos com carros que daqui a pouco não teriam esse porta-malas inteiro e que não seriam exatamente aquilo que as pessoas precisariam ter, que as pessoas teriam necessidade de ter. Pois agora então a gente tem aqui a opção do C3 Aircross. Se a gente não tem mais stations, pelo menos a gente fica contente quando vê e pode experimentar um projeto como esse. Antes de encerrar, eu vou te convidar para acessar o site eudirijo.com.br. Lá tem muita notícia sobre carro, você vai ter destaques e também modelos à venda. Eu Dirijo é outro projeto que eu faço parte. E também te convidar para acessar o Instagram 1.8, um número ponto escrito 8. Esse é o perfil do Marcos Cada, nosso parceiro aqui do Veículos e Velocidade. E por lá você fica sabendo de eventos sobre carros antigos, discussões e principalmente aquele passeio que você que tem o seu carro abaixo de 99 vai poder então encontrar as datas para se reunir e fazer um passeio legal aqui na região de Porto Alegre. Quer saber mais sobre esses modelos também? Tem carros à venda por lá que de vez em quando aparece. Acesse aí o Instagram
ponto escrito 8. Eu vou deixar tudo pronto aqui para você. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Bem-vindo, C3 Aircross. Muito bem, pessoal. Tá feito aí e tá postado. Você gostou do nosso vídeo? Compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos, familiares. Deixe o seu like, que é muito importante para nós. Se inscreva no canal e sempre adicione o sininho para que você receba as informações quando nós estamos postando novos vídeos aqui no canal do Veículos Velocidade.